Bom dia. Estamos aqui hoje com a professora Luciane Lopes. Ela é professora da Universidade de Sorocaba, do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas. E hoje a gente vai ter nessa conversa conectada, um pouco de debate a respeito de um dos pilares aqui do nosso Dia de Saúde baseado em evidências, que é como que as ações intersetoriais podem colaborar para a saúde. Meu nome é Laura Boeira, eu sou diretora do Instituto Veredas no Brasil e eu sou uma das embaixadoras do Dia da Saúde baseada em evidências. Luciane, muito bom estar contigo hoje. Por favor, eu queria te fazer uma pergunta sobre algum exemplo que tu já viveu na tua vida profissional de como uma colaboração intersetorial pode ter um efeito positivo em desfechos em saúde, ou numa comunidade, ou num campo de saber. Então, eu vou remontar, obrigada pelo convite, Laura. Eu vou remontar a época que eu estava como coordenadora da lista de medicamentos essenciais, do Brasil. Naquela época, a gente trabalhava numa comissão de 26 pessoas, de vários setores, que compunham, então, a comissão que fazia análise dos medicamentos candidatos à lista, de medicamentos essenciais do Brasil, que foi substituída depois pela Conitec, né, que tem uma proposta bem diferente do que a gente fazia. Então, quando você trabalha com a ótica da essencialidade, só vai para essa lista o que é essencial. Então, realmente, se o Brasil entrar numa guerra, alguma coisa, quais são os medicamentos que o Brasil deveria ter uma certa independência ou deveria priorizar em termos de produção, em termos de logística, em termos de dispensação, orientação, serviço, programas, etc. Naquela época, a gente enfrentou várias discussões importantes com setores, vários setores da sociedade. Então, eu lembro que a gente trabalhava integrado com alguns programas do Ministério, mas também trabalhava integrado, por exemplo, com serviços. Então, a gente chamava o pessoal da ponta para discutir um pouco qual era o problema relacionado com esse tipo de formulação. Então, tinha alguns medicamentos que eram indicados como essenciais pela OMS, que a gente tentava fazer uma avaliação se ele cabia dentro do contexto da essencialidade do Brasil, e o serviço falava: olha, esse medicamento não tem registro no Brasil, esse medicamento não é bem conhecido pela classe médica, bem prescrito pela classe médica. Então, aí a gente chamava os profissionais de saúde, chamava o pessoal da ponta e chamava a Anvisa, que é um outro setor importante de colaboração com essa área do Ministério, e para discutir por que que não havia o registro de tal produto. E aí a gente descobria, por exemplo, que tem uma parte importante desse contexto, que é a própria indústria farmacêutica, que não solicitava o registro daquele produto na Anvisa. Ou seja, se não tem o registro na Anvisa, como é que você incorpora numa lista de medicamentos num determinado país? Você não pode comercializar, etc. Outros setores que a gente também trabalhou é com o setor produtivo. Por exemplo, a gente chamava os laboratórios oficiais, ou laboratórios produtores, e conversava com eles: olha, vocês estão produzindo muita dipirona, muito paracetamol, mas o que a gente precisa é antibiótico, o que a gente precisa é isso aqui que é considerado medicamento essencial. O que está acontecendo? Então, chamava o setor produtivo para fazer essas discussões. Naquela época, que foi 2005 para 2011, ainda não havia a interlocução mais próxima com a comunidade civil. A gente tinha um representante da Comissão Nacional de Saúde no grupo, a gente fazia consulta pública das listas para que todo mundo optasse, mas isso é muito pouco, né? Quando você fala de engajamento desde o processo em si. Então, essa foi uma experiência. Na realidade, você tinha várias universidades, você tinha gestor, você tinha CONAS, CONASEMI, você tinha Conselho Federal de Farmácia, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal da Enfermagem envolvido nessa comissão. Tinha sociedades científicas envolvidas. E então, o diálogo, ele tinha uma capilaridade. Mas, por exemplo, assim, naquela época, falando de metodologia, ou trazendo isso um pouco para cá, como lidar com. A gente naquela época não discutia isso, eu vejo que hoje em dia começou uma grande discussão disso. Fizemos até uma análise dos pareceres da Conitec em relação a isso, mas, por exemplo, como lidar com critérios para
incorporar tratamento para doenças raras. Então, essa discussão, ela está um pouco desconectada entre a agência reguladora, entre os grupos sociais que movimentam isso e a avaliação, a comissão de avaliação de tecnologia em saúde. Quando você olha para os pareceres é, da, de tomada de decisão, nem sempre aquilo que os critérios que a Conitec utilizaram, que geralmente utilizam, que é efetividade, segurança, custo, como, como principais norteadores da tomada de decisão em avaliação de tecnologia e saúde, foram o critério mais utilizado para incorporar uma determinada tecnologia para tratar uma doença rara ou ultra rara. Então, precisa haver uma discussão bastante ampla tanto da Conitec, quanto da Anvisa, quanto de outros setores do Ministério ou dos ministérios em si, para incorporarem questões relacionadas à equidade, gênero, acesso ao serviço, raça, que mais? Raça, vários outros fatores importantes que devem ser considerados quando você regula a entrada de um produto no país. Quem é que vai ter acesso? Se isso vai causar uma disparidade de equidade no uso daquela tecnologia. Eu estava no Ministério quando a gente estava discutindo o HPV. E eu estava no Ministério quando a gente discutiu algumas tecnologias que o fato de você incorporar, algumas regiões não estavam preparadas para atender aquele tipo de serviço. Por quê? Porque exigia um treinamento específico da equipe para aplicar ou para usar aquela tecnologia. Ou precisava de alguns equipamentos que, por exemplo, um posto de saúde ou um local em Manaus, na Amazônia, que fica a 6 horas de distância com lancha rápida, não consegue atender esse tipo. Isso aí causa um problema de equidade. Então, essas discussões, eu percebo que elas precisam ser melhor balanceadas quando você incorpora uma tecnologia. Quando a gente trabalhava com essencialidade, era muito mais fácil, porque na realidade você tem que priorizar para um país aquilo que é essencial. Essa lista desapareceu. Hoje, nós temos 6 ou 7 estatinas disponíveis no SUS. Isso gera conflito de informação. Nós temos vários medicamentos indicados para asma, ou seja, qual deles é realmente o essencial? Você não tem um formulário terapêutico nacional que você explique para o prescritor ou para a pessoa que está trabalhando com o cuidado do paciente, aquele medicamento entrou para tratar o quê? Então, quando você tem protocolos para o elenco do especializado, antigo alto custo, mas você não tem protocolos com indicações precisas daquilo que tem evidência para medicamentos da atenção primária, ou outros que são mais antigos dentro da Rename, que virou uma lista positiva de financiamento. Então, isso desconfigura um pouco o cuidado e o tratamento que precisa ser feito. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas tem vários elementos aí. Sim, Não? perfeitamente, Luciane. Eu te agradeço muito porque nessa tua fala é possível, a partir do exemplo, né, da lista de medicamentos essenciais, entender a importância de articular com diferentes setores, de ter uma proximidade não só com, né, o setor produtivo, como com os cidadãos e cidadãs, na hora de levar em consideração o que seriam as tecnologias, né, os medicamentos incorporados para dentro do Sistema Único de Saúde. E tu ainda muito generosamente nos traz a lente da equidade, refletindo que se a gente não estiver pensando que depois que uma lista é feita, ela precisa chegar num território real para pessoas que têm marcadores sociais, muito dificilmente a gente vai ter sucesso que esses medicamentos cheguem nas pessoas que precisam e atinjam o resultado em saúde desejado. E o Dia da Saúde baseada em evidências é sobre promover esse tipo de reflexão, como a saúde cada vez mais tem que estar em articulação com diferentes campos, com diferentes setores. Então, eu te agradeço muito porque esse exemplo foi super elucidativo. E para quem quiser conhecer, então, o trabalho da Luciane, ela é também a coordenadora de um núcleo de evidências chamado Ciriema, dentro da Universidade de Sorocaba, no Brasil. E é um prazer poder estar conectando a tua experiência com essa comunidade internacional. Muito obrigada. Muito obrigada, Estamos aí.